A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does...
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance. Das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Boa tarde a todos e a todas. Dando sequência à trilha de ASG no FEBRABAN 2001 SIAB, o tema agora são as finanças verdes e como integrar aspectos ambientais ao negócio bancário. O Brasil conta com um dos maiores ativos ambientais do planeta e essa agenda se torna imperativa na atração de investimentos para o país. Vamos conhecer com mais detalhes o programa das finanças verdes, a atuação das instituições financeiras e o impacto dessas ações para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável. Estou aqui comigo o diretor Gustavo Pimentel, meu xará, diretor executivo da Citauri, Catarina Elias Trotzman, gerente de sustentabilidade do BNP Paribas Brasil, Mariana Oiticica, sócia, head de planejamento patrimonial e co-head de ESG e investimento do impacto do BTG Pactual. Oswaldo Tadeu Fernandes, CFO do Bradesco. E Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, que estará com a gente daqui a pouquinho. Como o tema é empolgante e atual, mas o nosso tempo é limitado, vou pedir um grande favor para vocês. Maior concisão possível nas respostas, para dar tempo de todos falarem e abordarmos todos os temas aqui que são necessários. Muito obrigado. Para começar, eu gostaria de direcionar uma pergunta para cada um de vocês, começando pelo Oswaldo, por favor. Oswaldo, uma das importantes iniciativas do Bradesco foi a parceria com o Itaú e Santander no desenvolvimento do Plano Econômico, do Plano Amazônia, que se estabeleceu 10 medidas concretas que os bancos se comprometerem a adotar para um desenvolvimento sustentável. Como está o desenvolvimento desse plano? Quais as próximas ações desse projeto? Conta para a gente. Bom, obrigado, Gustavo. Primeiro, eu gostaria de desejar boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, a você, Gustavo, e também a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre sustentabilidade e também sobre as ações do Bradesco. Eu tenho certeza que irei aprender aqui também com os meus colegas de painel. Bem, para responder essa pergunta, Gustavo, eu gostaria de voltar um pouco antes no tempo, para antes do anúncio do Plano da Amazônia, e falar um pouco sobre a nossa atuação na região, pois a Amazônia faz parte da estratégia de atuação do Bradesco há muito tempo. O Bradesco ele foi pioneiro na inclusão financeira na região e tem presença em todos os municípios amazonenses. Inclusive, somos o único banco presente em mais de 70% desses municípios. Só para se ter uma ideia, são mais de 850 pontos de atendimento entre agências e postos de atendimentos bancários, além dos mais de 5 mil correspondentes bancários que estão na região. Como um banco que tem como propósito contribuir com o desenvolvimento sustentável, temos há anos endereçado esforços e firmado parcerias estratégicas em prol da região amazônica. Eu acredito que o mais emblemático case da nossa atuação na região, e talvez até o mais conhecido, é a nossa agência flutuante. Há cerca de 12 anos, ela percorre o Rio Solimões, 1.600 quilômetros, abrangendo aí 11 municípios e 50 comunidades ribeirinhas, entre Manaus e Tabatinga, e atendendo um público de cerca de 250 mil pessoas, que antes dependiam de um longo e custoso deslocamento para acessar qualquer tipo de serviço bancário. Sobre o Plano Amazônia, Gustavo, quando surgiu a ideia, ficamos muito felizes em ampliar a nossa atuação na região, juntamente com o Itaú e com o Santander. Com essa parceria, nós buscamos fomentar o desenvolvimento socioeconômico na região, além de atrair mais investimentos para desenvolver, inclusive, a bioeconomia, que é uma clara vocação da Amazônia.
Como você já mencionou, nós nos comprometemos com 10 medidas que buscam promover 3 frentes estratégicas. A primeira, apoio à conservação ambiental e ao desenvolvimento da bioeconomia. A segunda, a agenda de investimentos em infraestrutura sustentável. E a terceira, a contribuição para a garantia dos direitos básicos da população local. Nós iniciamos o plano em 2020 com a priorização de 4 medidas, por serem consideradas pelos bancos fundamentais para o desenvolvimento. Essas medidas elas são a indústrias frigoríficas, culturas sustentáveis e regularização fundiária, e além, é claro, da bioeconomia. O próximo passo foi o estabelecimento de uma governança do Plano Amazônia. Criamos aí um conselho de especialistas com membros renomados, não só no tema, mas também em relação com o conhecimento profundo da região, além de um comitê estratégico formado pelos 3 CEOs dos bancos e um grupo de trabalho no qual participam as equipes de sustentabilidade. Além disso, temos o envolvimento aqui de várias áreas técnicas dos 3 bancos na estruturação dessas iniciativas. Nos últimos meses, empreendemos esforços e conversamos com representantes da indústria frigorífica, por exemplo, e com especialistas, atuando no engajamento e na construção de propostas que promovam a adoção de boas práticas nesse segmento produtivo. Também estamos firmando parcerias para expandir culturas sustentáveis na região, como o cacau, o açaí, a castanha, e temos aqui o desafio de entender essas culturas para avaliar como podemos estimulá-las, seja por meio de linha de financiamentos diferenciadas, com prazos, taxas, ou outras ferramentas, sejam elas financeiras ou não financeiras. O importante é que sempre com o objetivo de gerar renda e preservar a floresta em pé. E o outro foco de estudo com especialistas é a questão da regularização fundiária. O objetivo aqui é também entendermos os entraves e como podemos contribuir com essa pauta, em consonância, é claro, com a preservação ambiental. Em relação à última medida priorizada, também estamos identificando cadeias e ativos florestais com potencial de mercado, seja no curto, no médio e no longo prazo, para canalizar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e impulsionar a bioeconomia na Amazônia. Agora, para 2021, nós seguimos com o desenvolvimento das medidas priorizadas e as demais iniciativas, atuando de forma articulada com os demais bancos e reforçando sempre a atuação do Bradesco na região. Era isso, Gustavo. Obrigado. Muito obrigado, Oswaldo. Isso seguramente será um grande exemplo. E eu gostaria agora de passar a pergunta para a Mariana. Mariana, o BTG tem uma área de investimento de impacto que foi estruturada há pouco mais de um ano. É um mercado recente, mas imagino que já de grande oportunidade, como tem sido até agora. Como é que está o desempenho disso? Quais são as perspectivas para os próximos anos, por favor? Obrigada, Gustavo. A gente começou essa área em 2019. A gente fez um estudo de campo aqui no Brasil, com investidores, com empreendedores, com gestores de negócios, com agências que são independentes, para entender um pouco como o mundo estava se comportando e como o Brasil estava se comportando em relação a investimento de impacto e investimento sustentável. E aí a gente percebeu, primeiro, um interesse muito grande da segunda geração de clientes, né? Quando a gente conversa com os filhos de clientes, quando a gente conversa com as gerações seguintes, a gente percebe um interesse muito grande por esse assunto. A gente percebe que o Brasil é naturalmente preparado para investimento de impacto, quer seja ambiental, quer seja social, pelos problemas que a gente tem, né, hoje em dia. E aí, quando a gente começou a analisar esse cenário em 2019, a gente percebeu que a América Latina, não só o Brasil, mas a América Latina estava muito para trás. Então, a América Latina era responsável, ainda é hoje em dia, por mais ou menos 1 a 2% de todas as emissões sustentáveis no mundo, né? O que é muito pouco, considerando, como eu falei, a nossa geografia, o nosso DNA. E aí a gente decidiu que a gente iria criar uma área específica, que é essa área de investimento de impacto e desenvolvimento de negócios sustentáveis, com o objetivo de direcionar o mercado, né, emitir papéis que sejam sustentáveis, mas não só a emissão de papéis, mas desenvolver produtos que fossem sustentáveis para os nossos clientes, né?
E aí, o banco, ele não inicia essa jornada em 2019, a gente já tinha uma área de ESG desde 2015, e antes disso a gente já fazia gestão de timber, né? A gente hoje é o quarto maior gestor de florestas do mundo. A gente é o primeiro da América Latina e o quarto maior do mundo. Isso já acontece desde 2011, 2012. A gente só aprofundou essa estratégia ao longo dos anos. A gente fez diversas emissões, a gente foi responsável pela primeira emissão de debênture sustentável aqui do Brasil, e a gente continuou fazendo várias estruturações de debêntures sociais, ambientais, né, verdes ou sustentáveis. E a gente lançou recentemente um fundo de investimento de impacto, que é um FIP, um fundo de investimento de participações, com o objetivo de fazer investimento em empresas que tenham um impacto significativo na sociedade, né, ou no meio ambiente. Então, a gente tem desenvolvido esses produtos, a gente tem sentido um interesse muito grande, como eu falei, da segunda geração, né, das gerações um pouco mais novas, né, que os nossos clientes. A gente tem percebido uma vontade dos clientes de aprender, né, e começar a fazer esses investimentos, mas o Brasil ele está bem para trás em comparação com a Europa e Estados Unidos. A gente tem traçado esse caminho, a gente tem feito diversas iniciativas, mas a gente acredita que o futuro vai ser muito promissor para esses negócios, sem dúvida alguma. Obrigada. Maravilha, bem interessante. Vamos esperar o futuro e seguramente o presente já está aqui. O futuro vai vir. Eu queria fazer agora uma pergunta para o meu xará, Gustavo, sobre a Citaui. Vocês têm mapeado as operações de títulos e créditos com características sustentáveis, né, nos últimos tempos e viraram referência para isso. O panorama é positivo, nós temos avançado. Você poderia comentar um pouco da atuação de vocês e das instituições financeiras nessas operações e suas principais características e setores contemplados? Por favor. Certeza, Gustavo, meu xará. Primeiro prazer estar aqui com a Febraban, é a primeira vez que eu estive no evento para discutir finanças verdes ou sustentáveis na Febraban. O ano era 2007, né, mais de 14 anos atrás, no primeiro café com sustentabilidade. Então, a Febraban sempre demonstrando bastante pioneirismo aí nessa temática que é absolutamente crucial para o Brasil. Bom, conforme, pegando a deixa da Mariana, né, que os clientes, como a próxima geração, né, que ela diz que tem atendido e conversado lá, diria sobre esse mercado de títulos verdes, temáticos, sustentáveis, provavelmente eles diriam que está bombando, né? Acho que essa é a expressão que essa geração usaria, e eu usaria exatamente essa, tá, Gustavo? O mercado brasileiro está bombando, ele está entrando num período bem interessante de maturidade, expansão, diversificação, então é um período bem interessante aí, né? Bom, o mercado no Brasil desses instrumentos, a gente chama aqui de instrumentos financeiros rotulados, né? Porque se no início eles eram títulos, né, dívidas negociadas no mercado de capitais, eventualmente eles também entraram na seara dos empréstimos, né, operações bancárias, ou bilaterais, né, com alguns bancos, ou através dos sindicatos de bancos. E aí, então deixa de ser só título, passa a ser empréstimo também. E mais recentemente tem ocorrido a rotulagem, né, de fundos de investimento, né, FIP, FI, FDIC, entre os vários tipos de fundos aí disponíveis no Brasil. Então, por isso a gente tem chamado de instrumento financeiro. Considerando apenas os instrumentos financeiros de dívida que têm buscado esse rótulo de sustentabilidade, o rótulo pode ser verde, sustentável, social, transição, ou o rótulo atrelado a metas, né, que é o Sustainability Linked, que acho que é o grande tema aí que tem crescido no ano de 2021. Né? Então, são vários desses rótulos. E a novidade, bom, o mercado brasileiro começa em 2015 e a gente já passou de 100 bilhões de reais, né, em volume de dívidas, seja de mercado de capitais ou bancária, emitido com um desses rótulos. Foram 112 operações até o momento, né, nos últimos 6 anos. Esses são dados que a gente tem até o dia de ontem. Tá? Então, se alguns dos bancos aqui fizeram alguma operação hoje, ainda não entrou nesse valor, no fim do painel a gente atualiza. Mas é um volume bastante expressivo. O ano de 2020 já foi um ano bem interessante de crescimento, foram mais de 5 bilhões de dólares em emissões,
E 2021, nós estamos em 22 de junho, já são 9,5 bi, né? Ou seja, a gente já fez quase o dobro em 2021 do que o que fizemos em 2020. A nossa previsão aqui na Cital, e para finalizar o ano de 2021, é de alguma coisa aí perto da casa dos 20 bi de dólares, né? Então é como se a gente fizesse mais do que o dobro em 2021 do acumulado histórico que a gente tem. Então realmente a curva é bastante ascendente. Aqui na Cital a gente opera nesse mercado de duas maneiras, né? Nós somos o principal provedor de avaliação externa, né? Que confirma que esses títulos e empréstimos realmente podem carregar esses rótulos de sustentabilidade. Nós já concluímos mais de 70 operações no Brasil e América Latina, e nós temos outras 60 operações em andamento. Então isso também dá uma ideia de como a gente tem visto esse mercado se acelerar. Por outro lado, em algumas operações, nós assessoramos os emissores ou os tomadores a estruturarem as suas teses verdes ou as suas teses sociais para que posteriormente eles possam emitir. Nesses casos, a gente não pode dar o parecer, né? Não pode certificar. Se eu atuo na ponta da consultoria, eu não posso depois certificar. Já fizemos cerca de 15 operações nessa ponta da assessoria. Tá? Então, os setores, né? Até falando um pouquinho mais, o mercado no Brasil começou bastante quente na infraestrutura, principalmente no setor de energia renovável e também no setor florestal, né? Principalmente aí as empresas de papel e celulose, que já tinham um perfil internacional, eram emissores frequentes de bonds lá fora. Então foram os dois setores que andaram mais rápido. E a partir de 2019, 2020, é que a gente começa a ver uma diversificação nos setores que acessam esse mercado. Então, em primeiro lugar, a gente começou a ver o setor de transmissão de energia, alguma coisa na indústria. Em 2020, a gente começou a ver operações de saneamento. Dentro de energia renovável, que sempre foi um tema muito forte, a gente tinha muita presença de energia eólica e solar, mas aí começamos a diversificar, por exemplo, para etanol e biomassa. Então, o mercado foi diversificando em várias frentes. E a partir de 2020, a gente tem aí o surgimento de um tipo de instrumento ligeiramente diferente, que é o título ou empréstimo atrelado a metas ESG, né? Então, qual que é a diferença? No instrumento tradicional do título temático, verde, social, sustentável, o recurso é captado e ele tem que ser aplicado, né, direcionado para um projeto ou ativo que tem aquelas características. Já no instrumento atrelado à meta ESG, o uso do recurso captado pode ser corporativo, mas o emissor ou tomador se compromete a melhorar o seu desempenho ambiental, social ou sustentável, e se isso acontece, ele obtém alguma vantagem na taxa. Então, esse é o formato que mais tem crescido de forma bastante acelerada. E, bom, para finalizar, o papel dos bancos, né? Os bancos têm dois papéis aqui. Então, o mercado brasileiro, ao contrário do mercado internacional, é um mercado onde os principais emissores e tomadores são empresas do setor não financeiro, né? Ou os non-financial corporates, que são responsáveis aí por cerca de 87% do volume emitido, né? Dos mais de 100 bilhões de reais. Enquanto os bancos, como emissores, né, fazem os outros 13%. Se a gente olhar o mercado internacional, eu tenho certeza que a Caterina deve conhecer os números melhor do que eu, os bancos de desenvolvimento, bancos comerciais e os multilaterais são os principais emissores, né? Eles mesmos emitem e alocam aqueles recursos nas suas carteiras de crédito, financiando a economia real, né? Aqui no Brasil, o movimento é contrário, mas o papel dos bancos é duplo, né? Eles podem ser, por um lado, os coordenadores das ofertas, né? Ou os emprestadores, né, para os clientes da economia real, ou eles mesmos podem fazer essas emissões, captar os recursos e depois repassar através das suas carteiras de crédito. Então, sem os bancos, esse mercado não funciona, Gustavo. Muito bom, sensacional. São números impressionantes e a gente está vendo um caminho pela frente aí que vale a pena trilhar. E aí você já jogou a bola para a Caterina e eu queria também jogar para ela. Queria que você, Caterina, trouxesse para a gente aqui a experiência de atuar nesse tema em um banco internacional. Você percebe as mudanças em demandas de investidores e credenciais ambientais? Está dando para ver isso? E também o BNP Paribas anunciou recentemente uma política mais restritiva para o financiamento de carne bovina proveniente da Amazônia e do Cerrado brasileiro. Quais foram os motivadores dessa política e, do ponto de vista dos negócios de impacto positivo, como tem explorado essa agenda no BNP? Por favor. Claro, obrigada.
É um prazer estar aqui com vocês, com a Mariana, o Gustavo e o Osvaldo. Sempre difícil seguir o Gustavo, que sempre vem carregado com vários dados e informação de alta qualidade. Bom, para endereçar a pergunta, o BNP Paribas se compromete com a biodiversidade há vários anos. E em 2012, por exemplo, já incluímos critérios de desmatamento e proteção da biodiversidade dentro das nossas políticas. Em fevereiro deste ano, demos mais um passo no apoio ao combate ao desmatamento na Amazônia e Cerrado, por entender que a preservação destes biomas não só traz benefícios para a biodiversidade, mas também para questões como água, energia e segurança alimentar, um pouco como o Osvaldo estava falando, e que essas questões estão interligadas nestes ecossistemas, né? Então, sobre a nossa nova política, a gente atualizou a nossa política de agricultura, definindo 2025 como a meta para os nossos clientes alcançarem o zero desmatamento. E para desenvolver essa política, nos engajamos os nossos clientes para entender quais são as ações que eles estão implementando, como é que eles estão enfrentando o risco de desmatamento e onde eles querem chegar. Então, a nossa política envolveu os nossos clientes de forma inclusiva e colaborativa e está refletindo os movimentos deles, né? E, além disso, estamos envolvidos também com iniciativas setoriais, tanto no Brasil e internacionalmente, para identificar soluções que possam apoiar os nossos clientes nesses esforços. E, além disso, o nosso apoio para a biodiversidade e a proteção dela, ela vai além de uma política e também tem a ver com compromissos financeiros. Então, em maio deste ano, anunciamos que queremos alcançar 3 bilhões de euros em financiamento para iniciativas voltadas para a proteção de biodiversidade e também queremos investir 250 milhões de euros em startups ligadas à transição ecológica. Então, é assim que visamos apoiar os negócios com impacto voltado para a questão da biodiversidade. Muito bom, parabéns. E a Patrícia ainda não chegou, então a gente vai agora para a segunda rodada de perguntas. E eu vou fazer uma pergunta para todos, e vocês, por favor, cada um na sua área, poderia responder para a gente. Como integrar efetivamente os aspectos ambientais no negócio bancário? Vocês percebem avanços na atuação nessa agenda? Por favor, eu começo com a Mariana, por favor. Ótimo. Não, sem dúvida, a gente tem percebido vários avanços, né, nessa área. Vou voltar para as emissões aqui, que é onde a gente começou com mais força, né? Quando a gente faz uma emissão, quando a gente ajuda uma empresa a fazer uma emissão de uma debenture ou de um bond, as emissões elas podem ser de vários tipos, como o Gustavo falou, mas vou falar de 2 tipos aqui mais comuns, né, que são as emissões ou verdes, sociais ou sustentáveis, que têm, digamos, os ativos que são arrecadados, né, com aquela emissão, eles são destinados a um projeto específico, né, esse projeto tem que ser verde, social ou sustentável, né, esse é um tipo de emissão, e a outra emissão como o Gustavo falou, a emissão que é ligada a objetivos, a KPIs, né, a metas sustentáveis, né? E aí, quando a gente conversa com as empresas, a gente tem um papel muito importante aqui, que é o papel de dizer o que é que essa emissão ela tem que ter para ser considerada uma emissão substancial do ponto de vista não só econômico, mas também do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, aquela emissão tem que conversar com as políticas da empresa, com as políticas ESG da empresa. Não adianta a empresa fazer simplesmente uma emissão e, de repente, essa emissão ela não conversar com o que a empresa tem feito no longo prazo, no que se refere à sustentabilidade. Então, esse aspecto ali é super importante e a gente trabalha a 4 mãos com as empresas para que essas emissões elas tenham uma substância, uma verdade muito grande, porque se você faz uma emissão e isso não diz respeito, né, não conversa com a materialidade daquele setor que a empresa trabalha, isso pode ser considerado o que a gente chama de greenwashing, que é um perigo grande, porque pode levar ao investidor a não acreditar nesse tipo de emissão. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande.
Então, setor agro, por exemplo, a materialidade provavelmente tem a ver com o meio ambiente. Então, isso a gente tem que levar em conta na hora da emissão e na hora do estabelecimento de metas. Então, a gente faz isso nas emissões, mas não só aí. Por exemplo, a gente já fez créditos privados, né, para empresas ligados a KPIs, ou seja, se a empresa ela consegue cumprir aqueles KPIs de sustentabilidade, a taxa de juros, né, que é paga ao banco, ela é um pouco menor. Isso a gente também já fez aqui no banco. Então, o que a gente entende é que o papel do banco é um papel de ajudar as empresas nessa transição e fazer com que a gente ajude, né, os negócios a se tornarem cada vez mais verdes e cada vez mais responsáveis sobre todos os aspectos ESG. Muito obrigado. Eu vou pedir licença aqui ao Gustavo e ao Oswaldo e passar a pergunta também agora para a Caterina, por favor. Sim, tá, obrigada. Acho que no último ano ficou muito claro, né, como as instituições financeiras são profundamente interligadas com questões ambientais e também sociais e de governança. Então, o protagonismo crescente que a gente está vendo é bastante promissor. E a nossa missão no BNP Paribas é justamente contribuir cada vez mais para uma economia mais responsável e de baixo carbono. Então, nós integramos aspectos ambientais no nosso negócio através de duas maneiras. Primeiro, através de políticas climáticas e sustentáveis que regem todo o nosso financiamento. Então, quer dizer que cada produto, cada cliente e cada operação são avaliadas dentro dessas políticas. Então, dessa maneira, podemos garantir que aspectos ambientais são considerados em cada etapa do nosso negócio, desde due diligence e o onboarding do cliente até o fechamento do financiamento. E a segunda maneira é um pouco que a Mariana falou agora, é apoiar a jornada sustentável dos nossos clientes através de emissões ou operações sustentáveis. Então, somos líderes na emissão de títulos e empréstimos sustentáveis na América Latina e apoiamos os nossos clientes a estruturarem produtos e fazerem emissões sustentáveis linkados a KPIs ambiciosos que conversam com a materialidade do cliente e ajudam realmente a aumentar o desempenho sustentável do cliente no setor deles. Maravilha. Eu vou pedir licença agora a todos. Eu queria agradecer a presença aqui da secretária, Patrícia Ellen. Eu sei que, primeiro, agradecer ela aceitar nosso convite e nos atender prontamente. Eu sei que a agenda dela é muito complicada, então eu queria agora voltar um pouquinho atrás e fazer a pergunta que eu tinha reservado para ela do primeiro bloco, que eu acho que interessa a todos. Depois a gente volta ao bloco que a gente estava. Secretária, desenvolver a economia de um estado do tamanho de São Paulo já não é uma coisa fácil, é um grande desafio. Com todas essas situações. Agora, administrar esse Estado em meio a uma pandemia, eu imagino que seja uma mudança, uma revisão de todos os seus planejamentos e planos. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse enfrentamento da pandemia, das parcerias que o Estado está fazendo no público-privado para auxiliar esse desenvolvimento e os programas sociais que atenderiam a população em vulnerabilidade, por favor? Obrigado. Boa tarde, obrigada, Gustavo. É uma honra estar aqui com vocês. Também cumprimento a todos que estão aqui, a Caterina, a Mariana, que tive a chance de ouvir agora, o Gustavo Pimentel, o Oswaldo Fudeu, e todos que estão acompanhando esse painel tão importante. Bom, nenhum de nós imaginava que estaria passando por tudo isso, né? A gente está passando pela maior crise, não somente sanitária, mas também humanitária e econômica da nossa história, que também escancarou a nossa realidade de desigualdades. O que a gente teve que fazer aqui, o governador João Dória muito prontamente entendeu o desafio que teria pela frente, foi unir esforços com todos os parceiros públicos, privados e sociais. Então, logo no início da pandemia, nós criamos um centro de contingência e também um comitê empresarial solidário e econômico, onde muitos de vocês participam, mas nós já fizemos aqui mais de 30 reuniões de trabalho com esse comitê, e dentro desse comitê foi arrecadado 1,93 bilhão de reais em doações para apoiar
no processo de distribuição de cestas básicas, máscaras, apoio na área de saúde, de segurança. Desde o início que as coisas vão acontecendo, a gente, passou tanta coisa nessa pandemia que um dia parece uma eternidade, mas a gente já teve doações de respiradores, doação de máscaras, doação de álcool gel, todo o trabalho de cestas básicas. Agora a gente está fazendo um trabalho de dignidade íntima. Hoje nós tivemos uma doação de absorventes higiênicos para mulheres, para apoiar também na retomada. Então a gente está num momento que exige, de fato, muita colaboração de todos. O segundo pilar dessa estratégia é uma gestão baseada em dados e evidências, e principalmente na ciência. São Paulo hoje é um estado que aumentou seu orçamento de ciência e tecnologia em 1/3 desde o início da gestão João Dória. Então a FAPESP hoje tem um orçamento 1/3 maior do que era 2 anos atrás. Isso vai no sentido contrário, infelizmente, do que o orçamento federal, que reduziu para 1/3 do que ele era há 2 anos atrás. Então, a gente tem um desafio aqui nessa questão de ciência e tecnologia, que foi politizada quando, na verdade, não existe nenhum país que está saindo rapidamente de uma forma segura e responsável da pandemia sem um compromisso inegociável com o investimento em ciência e tecnologia. E a relevância disso se comprova agora com a vacinação. Ainda nos dias de hoje, mais da metade das vacinas aplicadas no Brasil são vacinas provenientes do Butantan, as vacinas em parceria com a Sinovac, que agora a gente está fazendo a produção local. E também, pouca gente sabe, mas as primeiras etapas de investimento nessas vacinas foram através da FAPESP e das universidades. E agora a gente está numa etapa de produção, na sequência, como todo modelo de ciência, a gente passa ali da pesquisa básica, pesquisa aplicada e vai para a pesquisa de mercado. Mas TRL ali mais baixos, com riscos mais elevados, a gente precisa dessa contrapartida de governo. Nós também trabalhamos muito no modelo de fomento ao empreendedorismo, a retomada econômica. Então, acho que esse é o terceiro pilar muito importante, que é uma retomada segura e responsável, mas que permite o funcionamento das atividades. O estado de São Paulo hoje está entregando um PIB já no primeiro trimestre, um crescimento de 7% com relação ao último trimestre do ano passado e de 9% com relação ao primeiro tri do ano passado. Lembrando que nos 3 últimos anos, São Paulo cresceu mais que o Brasil. E isso não é normal. Se você pegar o crescimento do PIB de 20 anos, São Paulo, tipicamente, quando o Brasil cresce, crescia menos. E quando o Brasil tinha recessões, a recessão de São Paulo era maior. Isso mudou nessa gestão. E aí eu vou para o último ponto, que talvez seja o ponto fundamental desse evento, que é finanças verdes. São Paulo e o governador João Dória, no início da gestão, já percebeu a importância de apostar no modelo de crescimento econômico sustentável. Eu tive a chance de estar com ele em Davos em 2019 e depois em 2020. E vi a diferença que fez quando ele começou a desconectar São Paulo da política nacional e mostrar que São Paulo é signatário do Protocolo de Paris, do Acordo de Paris, também de políticas de ESG, porque não tem acesso a recurso financeiro hoje para nenhuma organização que não esteja atrelada a isso. Então, não é somente a forma correta de fazer, mas é também a única forma de fazer para se ter acesso a recursos. Olha o que a Mariana acabou de escrever. O próprio modelo do BTG já prioriza repasses e condições melhores para as empresas que seguem esse modelo. Então, o governador João Dória percebeu isso e nós passamos a atuar nessa frente, não somente como já era feito, mas de uma forma proativa. Então, a despoluição do Rio Pinheiros, todo o modelo que nós temos feito de meio ambiente, a recuperação da mata nativa, da Mata Atlântica. E eu tive a honra de participar com ele, talvez nos momentos mais inspiradores. Queria citar 2 exemplos que eu vi a diferença que fez. Uma missão que a gente fez para a Califórnia, em novembro de 2019. Foi a primeira vez que o governador de São Paulo visitou a Califórnia. E foi muito bonito ver como as pessoas começaram a comparar São Paulo com a Califórnia. E dizer que São Paulo é a Califórnia brasileira, eu acho que isso, para mim, assim, foi um momento muito inspirador de ver essa esperança surgindo. O segundo momento inspirador foi um painel que ele participou em janeiro de 2020 com o Algor, onde ele traz o leilão da rodovia Pipa, que foi o primeiro leilão do Brasil e o maior no mundo, com uma rodovia 100% carbono zero, onde a gente colocou no leilão como pré-condição que o consórcio vencedor teria que garantir que a rodovia era neutra em carbono. Então, esses são exemplos concretos, mas eu finalizo dizendo que o nosso programa de retomada econômica, retomada 21-22, que tem um portfólio aqui com mais de 30 bilhões de reais, 19 projetos de concessões e privatizações, ele só para em pé porque ele é 100% compatível com o modelo de desenvolvimento econômico sustentável. Senão a gente não ia conseguir nem agendar reunião com os países e fundos de investimento internacionais que estão fazendo esse trabalho conosco. E eu acho que essa é talvez a mensagem principal que eu deixo hoje, porque o mundo tem recurso,
A retomada vai acontecer de uma forma acelerada em todos os lugares. Tem aí um delta de crescimento que não aconteceu ano passado na economia mundial e que vai capturar quem estiver mais alinhado com essa nova realidade. Então, acho que é uma dica que transcende a questão pública, mas, né, para todos, eu vim da iniciativa privada e se eu tivesse hoje como, eu estava antes como presidente de uma empresa de tecnologia e saúde, eu estaria aqui só ESG, 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 não só porque eu acredito, mas é porque sem isso hoje a gente não dá o próximo passo de crescimento. Muito obrigada e parabéns de novo pelo evento. Hoje, inclusive, a gente está lançando o programa Cidades Inteligentes e que é totalmente alinhado com o modelo de sustentabilidade e resiliência também. Muito bom, muito obrigado. ESG, 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 isso mesmo. Eu queria agora retomar, então, obrigado, Patrícia, e retomar, então, a pergunta que fiz anteriormente, agora ao Oswaldo e ao Gustavo. Eu vou começar agora, então, com o Gustavo. Vocês podem dizer para a gente como integrar efetivamente os aspectos ambientais ao negócio bancário? Por favor, Gustavo. Obrigado, Gustavo, e bastante inspirador eu vi a fala da Patrícia, porque as finanças verdes aqui do lado do capital precisam de projetos reais, né? Onde a gente possa alocar, e é papel aí muitas vezes dos governos e formuladores de políticas públicas colocarem esses projetos de pé. Então, é super importante aí ter demanda para a oferta aqui de capital. Eu queria, talvez, ecoando um pouco do que a Mariana e a Caterina já disseram, né? Elas falaram da integração do lado da oportunidade, o apoio aos clientes. A Caterina também falou um pouco da questão do risco, né? Como que ela considera esses aspectos quando vai fazer qualquer tipo de financiamento. Então, colocando para um nível acima, acho que a integração ESG no negócio bancário, o resultado dela pode ser medido pelo seu portfólio, pela sua carteira de negócios, né, do banco, seja a carteira de crédito ou a carteira de outros negócios, como, por exemplo, a carteira de assessoria, emissões de mercado de capitais, né? Então, o que você financia, o que você apoia, né? Essa é a medida. E a gente espera, como sociedade, né, que os bancos ajudem a economia real a fazer essa recuperação e fazer a transição, né, para uma economia de baixo carbono e inclusiva. Então, cada vez mais a gente vai querer ver na carteira dos bancos, né, um pedaço maior de negócios, setores, empresas com benefícios socioambientais, né, com externalidades positivas. A gente vai querer ver cada vez menos aqueles negócios, setores, atividades com as externalidades socioambientais negativas. É claro que a gente entende que não dá para largar esse setor daqui de uma hora para outra, né? Então, essa estratégia de apoiar os clientes a fazerem a transição, ela é super relevante. Eu acho que tem vários bancos colocando isso de maneira bastante clara, né? Alguns já fizeram compromissos públicos, né, do montante de recursos da carteira que estarão em determinados setores ou atividades verdes ou sociais, né? Inclusive alguns que estão aqui no painel conosco. E, nesse sentido, queria também ressaltar aí a contribuição da FEBRABAN como mobilizadora setorial através do trabalho de economia verde, né? Então, desde 2014, a FEBRABAN mede, né, busca medir a carteira dos bancos associados e para onde ela está indo, né? A última medição foi realizada, aí, acho que no fim de 2020, e apurou que algo como 20 e poucos % da carteira de crédito, né, do setor bancário brasileiro estaria indo para setores da economia verde, de baixo carbono e inclusiva. Então, espero que com essa medição periódica da FEBRABAN, cada banco possa se comparar com o setor como um todo, né, o agregado do setor, e possa sempre que está querendo aí fazer aquela corrida ao topo, né, para puxar aí o restante do setor. Muito bom, muito obrigado. Agora, Oswaldo, por favor, agora a tua vez. Claro, obrigado, Gustavo. Bom, a integração dos aspectos ESG nos negócios, claramente ela está em evidência. No que toca ao setor financeiro, nós temos o compromisso de, além de gerenciar os impactos diretos das nossas atividades, a energia que consumimos, o carbono que geramos e etc., nós também somos grandes mediadores de riscos e oportunidades na economia. E o tema ambiental, isso não é diferente. Na parte de riscos, é relevante avaliar os impactos negativos das atividades e negócios dos nossos clientes, como, por exemplo, as emissões de carbono geradas. Aqui é importante dizer que a visão não é só mitigar perdas para os bancos, mas para a sociedade e também para o meio ambiente.
podemos dizer que esse olhar de risco já é uma prática consolidada no setor financeiro, mas as mudanças climáticas ampliaram essa agenda, trazendo aqui um novo desafio, que vai além do impacto gerado pelo cliente, como eu comentei, das emissões de carbono. Precisamos avaliar como os fatores climáticos, seja alagamentos, aquecimento global e etc., eles geram impactos nas estruturas e condições de mercado, influenciando aqui os negócios dos nossos clientes e de com quem todos se relacionam, né? Frente a esse desafio, os bancos estão trabalhando, inclusive no âmbito da FEBRABAN, para ampliação do escopo de atuação com relação às questões ambientais e de mudanças climáticas nos negócios. Por outro lado, na visão das oportunidades, os bancos têm a missão clara de canalizar recursos para setores e ativos positivos na visão ambiental, fomentando a transição para uma economia mais verde e inclusiva. E como fazer isso, né? Na nossa visão, cada vez mais apoiando a geração de energia renovável, financiando a transição dos negócios dos nossos clientes para modelos mais limpos e resilientes, né? Nós estamos vendo, principalmente aqui nos últimos anos, um avanço positivo dos bancos em relação a esse tema. Todos os dias, novos e inovadores produtos são lançados, com foco específico em promover essa agenda ambiental. Além de que os bancos estão preparados para desenvolver soluções personalizadas aos clientes. Aqui temos o desafio de ir além da oferta do produto, mas, de fato, apoiar os nossos clientes nessa transição, promovendo engajamento e protagonismo em relação ao tema. No Bradesco, o tema faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade. E aí, como o colega Gustavo já comentou, como parte das iniciativas, nós anunciamos recentemente uma meta de direcionar 250 bilhões de reais para setores e ativos que geram impactos socioambientais positivos até 2025, ampliando assim a oferta dessas soluções e assessoria aos nossos clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Muito bom, muito obrigado. Agora nós vamos então para a nossa terceira rodada de perguntas. Infelizmente, a secretária Patrícia teve que sair. Ela nos atendeu prontamente, veio aqui, mas a agenda dela é muito complicada. Então, teve a participação. A gente agora então vai continuar com o grupo aqui e esse papo está muito bom. Então, eu vou começar com a questão dos bancos. Quer dizer, os bancos estão se mostrando atentos aos aspectos ambientais. Nós temos acompanhado ações realmente efetivas, como o aumento da emissão de títulos e oferta de produtos verdes, já comentados aqui anteriormente. A adesão e os compromissos internacionais, como os princípios para os bancos responsáveis, da UNEP, FI, e o esforço de implementação de recomendações, como as do Financial Stability Board, sobre mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo, se fala muito do tal do greenwashing. Até já foi falado um pouco antes. O greenwashing no setor financeiro, especificamente, mas no mercado de forma geral. Como auxiliar o consumidor, o investidor ou o cliente a distinguir entre ações efetivas e iniciativas que não têm resultados concretos? Vocês poderiam comentar? Eu vou lançar a pergunta para todos e peço, então, começo com a Mariana, por favor. Estão me ouvindo ou não? Estou vendo bem. Tá ótimo. Desculpa, às vezes eu me atrapalho aqui um pouco. Então tá ótimo. Então vamos lá. Tá ótimo. Não, como eu falei, assim, há uma preocupação que a gente tem em relação à materialidade do setor, né? Então, o que é que a gente faz aqui? Primeiro, a gente ataca essa frente de duas formas. A primeira forma é com os clientes. Então, a gente hoje tem vários relatórios que a gente tem enviado para os nossos clientes, aí cliente institucional, cliente pessoa física, ou no private, ou no digital, e esses relatórios, eles têm como principal objetivo educar o cliente, para que ele entenda, né, o que é o ESG, o que são as políticas, quais são os produtos que podem ser ofertados a esse cliente, quais são os critérios que esse cliente tem que observar na compra, né, desses produtos e assim por diante. Essa é uma frente que a gente tem feito junto aos clientes. Junto às empresas que também tem iniciado essa jornada um pouco mais atrasada em comparação com Europa e Estados Unidos, a gente tem feito também esse papel de educar em que sentido? Olha,
você quer fazer uma emissão? Vamos pensar no que você tem feito de forma global, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. É importante que essa emissão ela se comunique com o que a empresa pretende, né, no longo prazo. E aí, esse papel da educação, ele é importante para as duas pontas, para que a gente possa fomentar esse mercado, porque ao contrário do que aconteceu na Europa, por exemplo, primeiro veio a regulação, né, e uma série de benefícios para emissões verdes sociais sustentáveis ou obrigações, né, especialmente em relação a bancos de desenvolvimento, e aí o mercado foi sendo fomentado do ponto de vista regulatório e depois houve o capital privado aí entrando fortemente também e os consumidores finais. Aqui na América Latina, o movimento ele foi contrário, a regulamentação não veio, então esse movimento é um movimento muito mais orgânico e muito mais puxado, como você falou, Gustavo, pelas segundas gerações, né, as segundas gerações que têm puxado esse assunto, sem dúvida alguma. A gente, inclusive, um dos pontos que eu queria destacar aqui é que a gente começou a pensar em montar uma área de produtos sustentáveis a partir dessa segunda geração de clientes que começaram a nos questionar e começaram a perguntar se não seria viável fazer esse tipo de produto aqui no Brasil, dado que algumas famílias estavam fazendo esses investimentos lá fora e aqui no Brasil, imagina o número de oportunidades que a gente não tem, né? Então, eu acho que o papel dos bancos em relação a isso é ajudar não só aos investidores finais, mas também às empresas e desenvolver, obviamente, produtos com parceiros sérios, né, que ratificam e que carimbam aí o que a gente está fazendo no longo prazo. Muito obrigado. Caterina, por favor, sua avaliação. Claro, eu acho que não existe um painel que não fala de financiamento sustentável sem abordar a questão do greenwashing, né, da lavagem verde, porque realmente o impacto dessa atividade, ela diminui a confiança dos investidores e dos consumidores e também aumentam os riscos para as instituições financeiras e as emissoras. Então, endereçar o greenwashing é bastante importante. É possível fazer isso no nível institucional, mas também no nível setorial que a Mariana falou. Então, os movimentos que estamos vendo no Brasil, né, agora começando no Brasil, nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, com a criação de classificações que ajudam investidores e consumidores a entender se uma atividade é ou não é sustentável, se ela contribui e tem um impacto positivo ou não. Então, a regulação e essas ações setoriais, digamos, são bastante importantes. Mas no nível institucional também temos certos procedimentos e processos em vigor para endereçar a questão do greenwashing do ponto de vista de prevenção, né, ajudar a prevenir. Bastante nessa linha de educação, o que a Mariana falou, e talvez um primeiro exemplo do que como nós fazemos isso no BNP Paribas é realmente tomar todos os cuidados para certificar que estamos trabalhando com clientes, empresas que são conscientes, que realmente têm um compromisso ambicioso, alinhado com padrões internacionais como o Acordo de Paris ou o Science Based Targets Initiative, por exemplo. Então, temos todo um processo interno para garantir que estamos trabalhando com clientes que querem fazer operações sustentáveis, claro, que também estejam indo na direção que a gente quer que os clientes estão indo, né, para evitar essa questão do greenwashing. Então, e segundo, talvez um pouco mais detalhado, na emissão dos produtos financeiros sustentáveis, sempre procuramos estruturar as nossas operações de forma alinhada com os mais altos padrões globais, estabelecidos por organizações como a Climate Bonds Initiative ou a International Capital Market Association, por exemplo, que dão ênfase em questões como verificação, divulgação, transparência, monitoramento. E essas ações, essas práticas consideradas boas práticas, quando implementadas e integradas dentro do produto financeiro sustentável, ajudam também no combate ao greenwashing. Muito obrigado, Caterina. Gustavo, agora sua avaliação sobre o greenwashing. Obrigado. De fato, o greenwashing está acontecendo, está crescendo, mas eu acho que é um momento do mercado, né, já que o mercado está expandindo de maneira muito rápida. A boa notícia é que o greenwashing, assim como a mentira, tem perna curta. Então, ele é muito facilmente identificado, capturado, criticado. E quem é acusado uma vez de greenwashing, seja essa acusação cabível ou não, vai ficar bastante preocupado para a próxima, né?
Então, acho que é um momento que a gente vai passar. Na nossa visão aqui na Citaui, um pouco do que o greenwashing ele acontece em alguns casos por má intenção, mas a maioria dos casos ocorre mais por pouco conhecimento ou baixo nível de experiência, né, desses atores, os novos entrantes no mercado, que, por outro lado, estão tentando se posicionar no mercado que é competitivo, né? E aí, quando você corre para fazer as coisas com pouca experiência, você acaba escorregando aí aqui ou ali e você fica exposto a esse risco do greenwash, né? Na medida que vai ganhando experiência, né, seja banco ou as empresas, isso diminui. E aí acho que eu concordo com o que já foi falado aqui. Acho que no nível individual, contar com avaliações externas, segundas opiniões, certificações no nível das operações é bastante importante. Não é garantia de que seja sustentável, mas acho que pelo menos elimina aí 99% do risco. Um desafio que eu faria, né, aqui aos bancos é que muitas operações de empréstimos que ganham esse rótulo acabam não tendo essas avaliações independentes, já que os bancos acabam encarteirando. Então, acho que existe um desafio para os bancos que querem mostrar que essa parte da carteira de empréstimos efetivamente é sustentável, tem que se abrir para algum tipo de verificação ou validação externa, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo, já citadas taxonomias, né, ou classificações. Importante dizer que a Febraban lançou no início do ano, né, uma proposta de taxonomia de finanças verdes, né, classificando vários setores. Houve uma consulta pública, deve em breve sair a versão final. Acho que é também um trabalho bastante emblemático da Febraban, se antecipando ao movimento regulatório no Brasil, e em contraponto ao que está ocorrendo na Europa, né? Na Europa, na verdade, a União Europeia, o poder público que saiu na frente e regulou, né, com a taxonomia de finanças sustentáveis da União Europeia, o Standard para Green Bonds e até mesmo a diretiva, a regulação de disclosure de finanças verdes também, né, SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Então, acho que é um pouco isso. Acho que como setor, né, o setor bancário pode realmente se antecipar e colocar essas taxonomias e classificações de pé, e aí acho que está dentro do jogo antes que os reguladores cheguem e façam do jeito deles. Eu não vou dizer também que eu não apoiaria a regulação. Acho que a regulação é importante. O regulador em algum momento chega e coloca um nível mínimo para trazer os atores que estão mais atrasados para pelo menos o nível mínimo, né? Porque, claro, a gente continua aqui num ambiente competitivo, então pode existir algum tipo de arbitragem de standards, né? Então, o regulador, às vezes, quando bota o nível mínimo, mas a autorregulação está ainda acima, eu vejo como positivo para o nosso mercado. Mas é isso, greenwashers não passarão por muito tempo. Muito bom, não passarão. Oswaldo, agora a tua avaliação, por favor. Bom, acho que meu pensamento está muito em linha aí com o que os colegas falaram, a Caterina e a Mariana, em relação à materialidade, até em relação ao que o Gustavo falou, a independência. Mas, olha, eu vou te dizer que nessa era de informações tão instantâneas e com celulares sempre à mão, os deslizes, os casos de greenwashing tendem a aparecer e ganhar uma proporção assim substancial e muito rápida, né? Eu acredito que hoje as empresas aprenderam bastante, que o tema exige cuidado, e principalmente das ações de comunicação também. Mas ainda é importante verificar e garantir a consistência para deixar as iniciativas aqui, como eu diria, à prova de balas, né? E aí, diante desse cenário, eu gostaria de destacar 3 pontos. Como eu comentei, o primeiro, que a Caterina e a Mariana já falaram, da materialidade. Eu acho que as empresas sempre vão ver os seus projetos como importantes e positivos na agenda ambiental. Mas será que toda iniciativa faz sentido para todas as empresas? Aqui internamente a gente costuma usar um exemplo assim, hipotético, mas uma empresa de refrigerante e talvez ter uma ação para economizar água faça todo sentido para ela, mas de repente para uma empresa de transportes e valores, isso não faz tanto sentido, né? Então aqui o objetivo é avaliar sempre se a proposta é relevante para a empresa naquele contexto, né? A sustentabilidade ela deve estar em estratégia, sem dúvida, como os colegas já disseram, né? E as empresas devem comunicar como se estão se comprometendo com o tema, né? O segundo ponto que eu vejo é o impacto, né? A ideia é identificar o que vai ser atingido além do resultado imediato. Quer dizer, qual vai ser o valor gerado no longo prazo,
né, com essa iniciativa? Vamos gerar uma transformação positiva? Qual vai ser a mudança? Né? E o último ponto, concordando 100% com o Gustavo, é a independência. Né? A iniciativa, ela considera só a visão da empresa ou ela tem pareceres de especialistas? Né? O benefício, ele vai ser medido e reportado publicamente, né? É importante ter esse grau de transparência. Né? Então, além disso, nós temos aqui um mercado que, na nossa opinião, ele é crescente, e aí principalmente na parte de índices e rates, que avaliam a atuação das empresas em relação ao tema. O consumidor, seja o consumidor, investidor ou cliente, ele deve avaliar a comunicação daquela empresa se está alinhado com a performance ESG dela, né? E se a narrativa dessa empresa faz parte da estratégia, né? ESG. E o que a terceira parte está falando sobre aquela empresa? A gente pensa muito que normalmente as ideias greenwashing, ou frágeis mesmo, elas não ficam de pé quando a gente avalia essas três óticas, da materialidade, do impacto e da independência. Maravilha. Gente, o tempo está voando, então eu vou, para encerrar esse painel aqui, eu vou lançar uma única pergunta para todos e vou pedir para serem bem rápidos e você já também fazer as suas considerações finais. A pergunta é muito simples. A nova geração que está cada vez mais preocupada com as causas sociais e conservação ambiental, nós estamos conversando com eles? Eu vou começar com a Catarina e depois a gente continua para terminar. Obrigado. Obrigada. E, sim, no BNP Paribas acompanhamos muito de perto e com grande satisfação o aumento deste interesse das novas gerações. E para conectarmos com esse público, para conversarmos com eles, eu acho que uma forma importante é dar oportunidade, né? Uma oportunidade para poder participar também no mercado financeiro. Então, um exemplo que temos aqui no BNP Paribas é um projeto que se chama DNA Women, que é uma parceria entre BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UBS, que existe desde 2019, para aumentar o número de mulheres trabalhando no mercado financeiro por meio de capacitação de estudantes universitárias. Então, na primeira turma de 2019, tivemos quase 1.400 inscritas. No ano passado, esse número saltou para quase 4.000 inscritas e acabamos de lançar a terceira edição e aumentamos o número de vagas para 80. Então, caso tenha estudantes universitárias assistindo agora, por favor, queremos as candidaturas de vocês, seria um grande prazer. Então, acho que uma forma de nos conectarmos e conversar com a nova geração é dando oportunidade, né, e apoiando através de capacitação. E para encerrar, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de participar e super honra de falar aqui com Mariana, Gustavo e Osvaldo. Acho que eu queria dar ênfase ao quão urgente é a pauta de meio ambiente e clima, né? E estamos nessa década de ação climática 2030, estamos vendo como cada vez mais clientes, investidores e parceiros estão elencando a pauta de meio ambiente e clima como algo prioritário. E o nosso papel como instituições financeiras, então, é contribuir com financiamento para projetos, atividades e para os setores mais alinhados com uma economia de baixo carbono. Eu acho que poder atuar com isso também no Brasil, um país que já há muito tempo está inserindo aspectos ambientais no mercado financeiro, é bastante bacana, para ser bem sincera. Eu acredito muito no potencial tanto do Brasil e da América Latina para continuar com essa liderança nesse tema. Então, muito obrigada. Obrigado, Catarina. Eu vou agora passar então para o Gustavo, nosso tempo está muito curto. Gustavo, rapidamente, juventude e considerações finais. Ok. Bom, tem um termo no mercado bancário que obviamente todo mundo conhece, que é apetite de risco, né? Diz aí em que setores, atividades, geografias, né, cada instituição quer alocar seu capital. E essa nova geração acho que tem um apetite por impacto, né? Apetite por impacto positivo. Então, se queremos realmente atendê-los e ao mesmo tempo, né, conseguir fazer essa transição climática de baixo carbono para uma economia inclusiva, acho que os modelos de apetite de risco dos bancos precisam estar ajustados para o apetite pelo impacto, né, que a sociedade tem. Então, deixaria essa mensagem final. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Osvaldo, rapidamente, então, nova geração e considerações finais.
Bom, Gustavo, ao longo desse painel, para mim ficou evidente o quanto a agenda ESG ganhou relevância, né? Principalmente nesse período de pandemia. As pessoas estão cada vez mais cientes que o tema é importante e essencial e que deve ser levado em consideração na tomada de decisão, como é o caso, por exemplo, de investimentos. Alguns dizem, inclusive, por exemplo, que em breve o mercado de capitais será 100% ESG. Né? Ou seja, só empresas com aderência mínima a esses parâmetros vão conseguir captar junto aos investidores. E essa tese eu confesso que eu compartilho. Indo além, vemos casos de acionistas exigindo mudanças na gestão ou até em conselhos de grandes empresas, né? Com base em expectativas socioambientais. Eles estão impulsionando uma transição, por exemplo, na prática climática, né? Essa figura que alguns chamam de acionista ativista também parece ser uma tendência que pode crescer de agora em diante. Então, como eu já mencionei, a sustentabilidade ela está na estratégia de atuação do Bradesco. E para isso, a gente sempre busca ouvir os nossos stakeholders, principalmente na revisão da nossa matriz de materialidade, possibilitando atender aí as expectativas em relação ao processo de priorização dos nossos temas mais relevantes ou também por meio de pesquisas que nós endereçamos junto aos nossos diversos perfis de clientes, né? E também empreendemos sempre esforços para ouvir aqui os nossos investidores relacionados principalmente à agenda ESG. Especificamente para essa geração, nós nos deparamos aqui com uma camada da sociedade que nasce e cresce durante o processo de amadurecimento da pauta ESG e de sustentabilidade, inclusive. Então, além disso, a relevância e a presença do tema para nós é constante e contribui para a formação de criticidade dessa geração atual em relação ao tema, né? Hoje, o tema está presente no dia a dia deles. Eles crescem ouvindo que as empresas precisam ter um propósito e gerar um impacto positivo. Nós vamos ter aí nas próximas gerações, elas cada vez mais engajadas e exigentes em relação ao assunto. Eles também sabem, é claro, que estão herdando aí uma sociedade que hoje com desafios muito grandes. Por exemplo, como unir crescimento com justiça social, como superar essas mudanças no clima, e que são temas que vão exigir grandes transformações. Muito obrigado, Oswaldo. Eu vou ter que te interromper. Okay. Desculpa, eu vou ter que te interromper para dar as palavras finais para a Mariana, porque a gente tem 1 minuto e pouco. Desculpa. Não, eu vou ser mais rápida que isso, fica tranquilo. Segunda geração, assim, a gente ouve muito, não só os clientes, não só a segunda geração de clientes, mas também os próprios funcionários, né? Hoje em dia, quando a gente vai entrevistar um funcionário, as perguntas, a gente faz a entrevista, mas a gente também é entrevistado, que eu acho bárbaro. Eles perguntam coisas como legado, o que é que o banco está fazendo em relação aos negócios, se o banco tem ou não determinados compromissos e assim por diante. Então, a segunda geração ela tem tido um papel fundamental nesse impulso, digamos assim, desses negócios, especialmente aqui no Brasil e América Latina, que é, digamos assim, a população que a gente mais enxerga como banco, né? E além disso, como considerações finais, eu acho que a nossa região, ela tem tudo para ser uma região de referência em relação a produtos e projetos ambientais e sociais que tenham impacto positivo para o meio ambiente, para a sociedade. Eu não tenho dúvidas disso. Oportunidade a gente tem, a gente precisa aproveitar melhor. É isso. Muito obrigado, agradeço a todos vocês 4. Mais uma vez, em nome da Febraban, eu agradeço a atenção e a participação de vocês em trazer para o SEAB Febraban 2021 essa conversa direta com todo esse público que sempre nos acompanha. Eu quero convidar vocês para visitar a exposição virtual e conhecer nossos patrocinadores que trouxeram muito conteúdo para o evento e aproveite para participar do concurso e concorrer a um smartphone última geração. Basta clicar em cada estande que você visitou e depois responder uma perguntinha. Muito obrigado e até a próxima. Foi um grande debate. Agradeço a todos.